Opa, então, nesse vídeo aqui eu queria dedicar um vídeo específico a como eu consegui chegar nos mais de 550 mil investidos e todo mês eu venho fazendo aportes de 30 mil, né? E eu queria mostrar como foi a dinâmica, como que eu comecei a investir desde o começo, né? Desde a época que eu fazia Senai e ganhava, eu acho que 500 ou 550 reais por mês com a minha carteira assinada. Inclusive a única coisa que tem na minha carteira assinada de CLT é o Senai mesmo, né? Que tinha lá o salário de, eu acho que era 550. Bom, eu acho que como muita gente já percebeu pelos vídeos que eu gravo aqui, eu não tenho um puta de um estilo de vida, né? Eu nunca fiz uma grande viagem, eu nunca comprei algo muito caro, né? Hoje em dia a coisa mais cara que eu tenho é o meu próprio computador que eu uso para trabalho. Pulando a parte onde, né, eu ainda era 100% sustentado pelos meus pais, vamos pular pro ensino médio, onde eu comecei a ter minha própria renda e eu comecei a administrar um pouquinho o meu próprio dinheiro, né? Mas até antes do Senai eu sempre tinha uma certa mania de guardar dinheiro, sabe? Tipo, às vezes tinha os presentes de Natal, os presentes de aniversário, e eu costumava sempre pedir dinheiro, né? Então os familiares davam dinheiro e eu guardava meu dinheirinho na minha carteira ali. E ficava acumulando esse dinheiro de presentes, né? Porque como eu era uma criança, não tinha como eu trabalhar direito. Daí no Senai, quando eu comecei a ganhar o meu próprio dinheiro, eu comecei a ter um pouquinho mais de visão sobre, nossa, tá, eu tenho certo valor, eu tenho um X valor aqui por mês onde eu vou gastar, né? Nas minhas saídas, nos meus rolês. Esse é o dinheiro que eu vou usar pra, tipo, comprar um lanche no final de semana. Ou se eu quiser ir no cinema, esse é o dinheiro que eu vou usar pra comprar um ingresso, esse tipo de coisa. Comecei a analisar um pouquinho mais nessa perspectiva, né? Já que como eu tinha o meu salário de 550 reais, eu não precisava mais depender tanto dos meus pais pra comprar alguma coisinha que eu queria no final de semana. E eu vou ser sincero, quando eu ganhava 550 reais por mês, eu não estava muito preocupado em guardar dinheiro, sabe? Tipo, não era, nossa, eu vou economizar aqui 200 reais por mês pra investir. Eu não pensava muito nisso, né? Eu tinha acabado de criar a primeira conta no banco minha, eu ainda era menor de idade. Assim, sinceramente, todo o dinheiro que eu recebia do Senai, os 550, eu gastava. Eu gastava com, tipo, comida. Na verdade, a maioria do dinheiro que eu gastava era com comida. Às vezes eu comprava, tipo, uma roupinha aqui, um tênis aqui, um boné, tipo, coisas básicas, assim. O salário mesmo do Senai, eu nunca me preocupei muito em guardar esse salário, porque era um valor, tipo, sabe, pra ter uma quantia relevante ali de dinheiro, tipo, eu teria que guardar durante muitos meses. Por exemplo, se dos 500 reais eu conseguisse poupar 100 reais, ia demorar um ano, né, pra eu conseguir juntar pelo menos 1.200 reais. Isso sem contar nenhum juro composto, né, só os aportes mesmo. E era um valor que, tipo, tá entre juntar 1.000 reais no ano inteiro ou comprar um salgado aqui, eu prefiro comprar o salgado aqui, sabe? Tipo, eu não vou mentir, eu pensava assim. Mais pra frente, quando eu comecei a trabalhar realmente, editando vídeos, eu comecei a querer guardar mais dinheiro. Porque no Senai, querendo ou não, eu não trabalhava ali, sabe? Eu não tinha que bater ponto e essas coisas. Tudo bem, se eu faltasse no dia de aula, eu não recebia o dinheiro, né, do dia. Era assim que funcionava, mas não era bem um trabalho, né? Eram aulas, então eu meio que era pago pra estudar ali, né? Mas quando eu comecei a realmente trabalhar e, tipo, eu percebi, nossa, putz, eu vou ter que chegar em casa hoje, eu vou ter que, tipo, fazer um vídeo pra esse cara, né? E, tipo, esse cara vai ganhar um certo valor pelo meu trabalho que eu exercia ali. Eu comecei a valorizar um pouquinho mais, tipo, o dinheiro que eu ganhava, principalmente no trabalho fora do Senai. Então, aquele dinheiro ali eu tinha um pouquinho mais de dificuldade de gastar. Na época do Senai, eu ganhava o salário do Senai, né, que era 550, e mesmo trabalhando para alguns youtubers brasileiros, era muito difícil eu conseguir fazer minha renda passar de 1.000 reais por mês, né? Mas isso eu tinha os meus 16, 17 anos, mas era muito difícil fazer minha renda passar dos 1.000 reais por mês, fazendo o Senai e trabalhando como editor, né, pro Brasil. Era bem difícil. Então eu investi muito pouco. Eu tinha mostrado lá em um vídeo que quando eu terminei o ensino médio, né, e terminei o Senai, eu tinha guardado durante os 3 anos de Senai 4.500 reais só. O que, assim, é um valor relevante, não vou mentir, né, para um adolescente, mas eu poderia ter guardado muito mais se eu tivesse economizado mais dinheiro e, tipo, controlado um pouquinho melhor os meus gastos nessa época. Não que esse valor fosse fazer muita diferença no futuro, né? Porque passando para os próximos anos eu comecei a ganhar mais e meu poder de aporte por mês ficou muito maior. Então, tipo, o que eu ia demorar talvez 10, 20 anos para conseguir investindo por um valor menor, eu consegui chegar em muito menos tempo e sem a ajuda dos juros compostos, né? Eu nunca contei muito com os juros compostos nos meus investimentos, inclusive no rumo a 1 milhão que eu tô fazendo aqui, descartando qualquer juro composto, sabe? Porque é um período de tempo tão curto que os juros não faz tanta diferença. Então, eu não me preocupei tanto com isso. E não me preocupo tanto com isso hoje em dia. Tipo, eu sei que é legal eu criar uma carteira a longo prazo. Inclusive, eu tô planejando um pouco isso, né? Inclusive,
Caramba, isso foi muito legal. Uma das pessoas que trabalham na UVP, né, do Raul Sena, me mandou mensagem no Instagram há umas semanas atrás. E eu sempre gostei muito da UVP. Eu não tinha entrado ainda nessa escola de investimentos, porque eu não tinha muito tempo na época, sabe? Hoje em dia eu tenho mais tempo, estou tentando procurar aprender um pouquinho mais de investimentos. Mas sempre gostei muito dos vídeos do Raul Sena. Acompanho ele faz um bom tempo já, né? Inclusive estou aqui divulgando a UVP meio que de graça. Se quiser fechar um patrocínio aí, Raul Sena, eu tô aberto aqui, tá? E como que eu consegui juntar, né, mais de 500 mil com 21 anos? Foi basicamente não elevando o meu padrão de vida. Eu vivo hoje em dia uma vida muito parecida com a que eu vivia no Senai. Eu não comprei grandes coisas, né? Inclusive até na época que eu me mudei para São Paulo, para morar em São Paulo, eu peguei os menores preços possíveis para as coisas que eu precisava ali, do aluguel, da comida, né? Por exemplo, o meu custo de vida em São Paulo, eu morava no centro de São Paulo. Eu morei no centro de São Paulo por acho que 4, 5 meses antes de ter voltado para minha cidade, né? Que eu não me adaptei muito a São Paulo. Mas o meu aluguel em São Paulo era de R$ 1.500, contando conta de luz, água, internet e gás, era R$ 500, e de alimentação eu gastava R$ 1.000 por mês. E esses eram os meus gastos fixos. Então eu sempre tentei manter o meu custo de vida o menor possível. Eu gasto muito pouco comigo mesmo em questão de luxos, né? Tipo, eu não faço viagens, dificilmente eu viajo. Na verdade, eu nunca nem saí do Brasil. Só viajei para alguns outros estados, mas eu nunca saí do meu país. Eu nunca comprei um carro, nunca senti a necessidade de comprar um carro, né? Eu sempre trabalhei de casa. Inclusive, o meu maior gasto que eu já tive na minha vida foi exatamente com o meu meio de trabalho, que é o computador. Mas fora isso, eu nunca fui de gastar muito dinheiro comigo mesmo. Inclusive, é uma coisa que eu tenho tentado mudar hoje em dia, sabe? Tipo, eu vivo um estilo de vida até que extremamente minimalista para uma pessoa que ganha tanto dinheiro por mês, né? Por exemplo, eu poderia ter uma cadeira melhor, eu poderia ter um microfone, né? Eu poderia ter um computador melhor que me ajudaria com certas coisas, mas eu sempre fui muito tipo, tá, se eu não preciso muito disso, não vejo muito motivo em comprar, sabe? A maioria das coisas que eu compro é por necessidade. E eu conheço gente que tem a mesma idade que eu, ganha tanto quanto eu, ou às vezes um pouco menos, ou às vezes até um pouco mais, e tem um estilo de vida bem diferente do meu. Pessoas que, tipo, alguns editores, né? Não vou citar nomes aí, mas que gastam pra caramba no mês, né? Gastam praticamente tudo que ganha é gasto no próprio mês. Tipo, eu nunca senti a necessidade de ter muitos luxos, né? Tipo, eu nunca senti a necessidade de ter um puta de um carro só pra mostrar que eu tenho dinheiro, ou comprar roupas caras, ou frequentar os melhores lugares, ou ir em show e sempre em camarote, e tipo, gastar R$ 1.000 por noite. Eu nunca senti muito essa necessidade. Eu posso estar deixando de aproveitar algumas coisas? Talvez eu devesse gastar mais dinheiro, talvez eu não devesse me preocupar tanto assim, tipo, comprar alguma coisinha pra mim todo mês, né? Ou, por exemplo, algumas assinaturas, pra mim pagar R$ 100 no ChatGPT é um absurdo. Assim, sinceramente, pra mim R$ 100 não ia fazer tanta diferença, mas às vezes eu sou meio relutante com essa ideia de gastar dinheiro. Sempre usei programa craqueado, sabe? Tipo, tudo que eu conseguia de graça, eu preferia de graça do que pagar, mesmo até tendo dinheiro pra esse tipo de coisa. Mas a maioria das pessoas não são assim, né? Tipo, normalmente quanto mais você vai ganhando dinheiro, mais aumenta o seu padrão de vida. Isso é verdade. Por exemplo, hoje em dia eu tenho um gasto meio que fixo ali, né, de R$ 3.000 a R$ 5.000 por mês. Coisa que seria impossível na época que eu ganhava R$ 550 por mês. Então esses gastos vão, sim, meio que sem querer aumentando conforme você vai crescendo a sua renda. Mas eu acho que o meu segredo para conseguir ter guardado tanto dinheiro e ter mantido tantos aportes assim é que eu ganho 35 mil, eu gasto 5, aporto 30. Tudo que eu conseguia aportar, eu aporto. Na época de São Paulo, eu tinha de limite de gasto por mês R$ 4.000. Eu ainda não ganhava tão bem quanto eu ganho hoje em dia, mas eu sempre tentei manter o meu padrão de vida bem abaixo do meu salário. Praticamente, às vezes, como se o meu custo de vida não pudesse passar do tanto de dividendos que eu recebo. Por exemplo, hoje em dia eu tenho 500 mil, eu recebo mais ou menos bruto de rendimento R$ 5.000. Então, não aumento o meu custo de vida acima de R$ 5.000. Quando eu tiver 1 milhão, eu posso aumentar meu custo de vida para R$ 10.000 por mês. E segue nessa vibe, sabe? Tipo, eu sempre tentei analisar meio assim. Eu sei que às vezes pode ser meio extremo e eu poderia gastar mais dinheiro e aportar menos, né? Poderia aportar só 25% do meu salário e aproveitar mais a vida. Mas como eu sou bem jovem, com 21 anos, eu não tenho grandes necessidades, né? Eu não tenho uma família, eu não tenho filhos para sustentar. Eu tenho a opção de morar na casa dos meus pais ainda, né? Que é ótimo. Apesar de pagar um aluguel não ser problema.
caramba, mas eu gosto de morar com meus pais, então nunca vi problema nisso, e eles também gostam de ter eu aqui, então sempre foi uma relação muito boa, então não vejo muito sentido de eu sair de casa assim tão cedo. E eu também acompanho muito conteúdo de investimentos e esse tipo de coisa, sempre gostei da ideia, desde criança eu gostava da ideia de ter dinheiro acumulado, por questão de segurança mental, sabe? Tipo, ainda mais na área que eu tô, hoje em dia eu tô um pouquinho mais fixo, né, com skids, eu tenho salário, etc, mas na época de freelancer, a minha renda variava muito, então era bem difícil eu dizer quanto que eu ia ganhar no próximo mês. No tempo que eu morei em São Paulo, teve um cliente meu que teve o canal banido, e afetou pra caramba a minha renda, porque era a minha fonte de renda principal. Tem uma oscilação muito grande ali, né, de quanto que eu vou ganhar a cada mês, pelo menos tinha, hoje em dia é mais tranquilo, mas antes tinha muito isso, então eu sempre achava muito importante ter uma reserva de emergência. Eu fui pra São Paulo com uma reserva de emergência de um ano, né, eu poderia ter ficado em São Paulo por um ano, mesmo se eu não ganhasse nada, porque eu tinha feito essa reserva de emergência antes de ter me mudado. E pra mim eu sempre vi muito o dinheiro muito mais como uma garantia do que um meio pra conseguir luxo, sabe? Ter essa segurança de que, putz, se der tudo errado o mês que vem, eu perder meu emprego e eu ficar desempregado, eu tenho ainda a renda dos meus dividendos, né? Então isso sempre me deixou muito seguro. E eu sei que para a maior parte da população é difícil, né? Você chegar num aporte de 30 mil. E eu entendo isso. Quando eu ganhava menos dinheiro, eu não me preocupava tanto em aportar, né? Tipo, o meu foco sempre foi como que eu consigo ganhar mais dinheiro trabalhando menos, né? Então, como agregar mais valor para os clientes que eu tenho para que eles possam me pagar mais e eu oferecer o mesmo trabalho, né? Gastar o mesmo número de horas ali. Mas, mesmo assim, aumentar o meu preço por vídeo, né? Aumentar o meu preço por hora, aumentar o meu salário. Então, eu sempre foquei muito em, tipo, como eu vou ganhar mais. Eu nunca dei muita ênfase em, tipo, nossa, quanto que minha carteira tá rendendo, né? Quais ações eu vou aportar. Eu nunca pensei muito nisso. Meu foco foi sempre como eu consigo fazer mais dinheiro para eu poder aportar mais e juntar mais dinheiro. Eu nunca foquei muito em, tipo, nossa, qual é a rentabilidade da minha carteira. Eu tô focando mais nisso agora porque eu juntei um valor relevante, né, para eu começar a me preocupar mais com, tipo, se a minha carteira tá rendendo 1% a mais no ano ou 1% a menos. Porque no fundo o que te deixa rico mesmo é o seu salário, né? Ainda mais quando você é jovem, o mais importante é você aumentar a sua renda cada vez mais para você conseguir juntar um montante cada vez maior de dinheiro. E daí no futuro, quando você já tiver um bom montante de dinheiro, você foca em diversificar a carteira. Ainda mais num país como o Brasil, sabe? No período que a gente tá, né? Tipo, desde que eu comecei a ganhar dinheiro, eu sempre tive num período de taxa de juros do Brasil bem alta. Seria bem diferente se eu tivesse aportando em CDB com a taxa de juros a 2%, né? Daí realmente eu estaria perdendo dinheiro. Mas com a taxa de juros no ponto que tá, eu posso simplesmente jogar ali no CDB e ficar tranquilo. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre foi assim no Brasil. O Brasil nem sempre teve uma taxa de juros tão alta. No momento atual, o que eu faço faz sentido até, um pouco de sentido. Se fosse em outras épocas, com certeza faria sentido ter uma rentabilidade maior na carteira, aportando em produtos diferentes, né? Mas a dica final que eu consigo dar aqui é foca na sua renda, foca em ganhar mais dinheiro e depois você foca em investimentos, sabe? Tenta sempre se profissionalizar mais, tenta sempre conseguir melhores clientes, tenta sempre aumentar o seu preço hora. O que vai te deixar rico é mais o dinheiro que você ganha por mês, não a rentabilidade que você tem no ano. Bom, eu acho que é isso. Gosto bastante de falar em investimentos, apesar de eu não ter um puta de um conhecimento sobre isso, né? E quando eu tiver uma formação melhor ali, né, com a UVP, tiver mais por dentro de investimentos e começar a fazer uns aportes diferentes na minha carteira, eu quero trazer isso aqui também pro canal e mostrar mais ou menos, né, onde eu tô aportando, qual é a divisão da minha carteira e qual estratégia eu tô seguindo. Bom, eu acho que é isso, gente. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.